Esse show, a gente sempre diz assim, que o quinteto ele participa dos ciclos festivos, né, da nossa região, que é o Carnaval, o São João e o Natal, mas tem aquele show de carreira, né? Então é aquele show que você pega um repertório onde tem uma amostra geral do que a gente vem fazendo ao longo desses 55 anos. Então tem músicas como Notícias do Brasil, que é belíssima, que foi uma música feita por Milton Nascimento. Quer dizer, na época que Milton fez, o Quinteto Violado recebeu esse presente de Milton Nascimento para gravar pela primeira vez. Então a gente trouxe para esse repertório. A música Forró de Dominguinhos, que é tão tocada, tão conhecida no Brasil, e nós gravamos a primeira versão dela, que foi Dominguinhos mostrou para o Quinteto Violado assim, uma versão instrumental. E aí o Quinteto foi e tocou, gravou, né, em 73, essa música como uma música instrumental. Quando foi em 75, aí o Gilberto Gil também ouviu e botou letra na música, né? E virou a música Lamento Sertanejo. Nossa Senhora. Que ele fez uma canção olhando para Dominguinhos, né? E Dominguinhos mostrou a música para ele e ele disse, vou fazer uma canção olhando para você. E fez, né? Que é belíssima, né? Belíssima, belíssima. Então a importância do quinteto aí também para muitos artistas, né? Claro. O quinteto também foi um apoio para muita gente boa que hoje está aí. Você tem ideia, nesse período de concertos que o quinteto montou nesse decorrer dos seus 55 anos, o quinteto montou um espetáculo chamado A Feira, que era onde o quinteto trazia um som que era ouvido na feira. Numa feira no Nordeste, né? Uhum. Você vai numa feira, tem um cantador, tem um embolador, tem um cara tocando um pífano, tem um sanfoneiro ali, tem um cego na frente da igreja. Você traz tudo isso ali pro... A gente trouxe isso tudo e fizemos um espetáculo. O quinteto se montou um espetáculo em cima disso e precisava de uma cantora e atriz. A cantriz, né? A cantriz. E na época, Marcelo, que é de Campina Grande, Marcelo disse, eu tenho uma pessoa. Essa figura é lá de Piancó. Então a gente disse, vai buscar ela. Aí Marcelo foi lá e trouxe. Chegou aqui, montaram... De quem se tratava? A gente vai chegar nela, né? Vai. Montaram o show, foram para o Rio de Janeiro e essa cantora se chamava Elba Ramalho. Só isso. Né? Elba Ramalho. Elba Ramalho. E ela, todo canto que ela vai, ela conta essa história, que foi com o quinteto para o Rio de Janeiro, e quando acabou a turnê, o espetáculo, né, a temporada no Rio, ela disse, eu não vou voltar não. Graças a Deus ela eu vou voltar para Piancó, não, eu vou ficar aqui, pô. E deu a maior sorte, né, que na época ela ficou e fez a ópera do Malandro, e que deu também super certo, e dali ela foi batendo nas gravadoras e fez seu primeiro disco, que foi o maior sucesso. E a gente sempre que se encontra, né, nós temos assim o maior carinho assim por Elba. Por ela. Porque, queira ou não queira, ela é uma representação muito importante, né, da mulher forte, a mulher nordestina que está aqui sempre batendo essa tecla forte desse cantar, né, que é tão bonito. Ela chama a gente os anjos, né? Rapaz, vocês são meus anjos. É o reconhecimento, né? É o Como reconhecimento. É importante esse reconhecimento, essa gratidão, né? E a gente, assim, não só Elba, né? E a gente, anos depois, a gente conheceu um grupo lá na Paraíba também. Tocando, a gente foi fazer. Paraíba é bom, né, bicho? Paraíba masculina, mulher macho, sim, senhor. E a gente viu um grupo tocando na Paraíba e tocou antes da gente e a gente ia tocar depois. E a gente ficou encantado, que era um bando de menina tocando, chamava-se o Clã Brasil. E dentro desse Clã Brasil, tinha 3 irmãs, uma zabumbeira, uma menina que tocava flauta e uma sanfoneira, que era sanfoneira e cantante. E a gente precisou, aqui em Recife, montamos um espetáculo onde a gente estava... Foi no Galo da Madrugada, né? E que a gente... Antes a gente montamos um espetáculo que a gente precisava de uma sanfoneira. E a gente lembrou dela. Porra, vamos chamar aquela menina. Chamamos ela, ela ficou meia... Mas, rapaz, é porque eu faço parte do grupo que é da minha família e tal. Não dá para o pessoal ir junto, não. Não, a gente está precisando só de uma sanfoneira. É um momento ali que você vai tocar umas músicas com a gente. Era Luci Alves, que hoje é essa artista aí, que está aí. Cantora, atriz. E que a gente pegou ela pela primeira vez, trouxemos para Recife, montamos esse espetáculo, onde tinha... A gente conheceu o Daniel também. Daniel Gonzaga. A gente não conhecia Daniel, e ele abriu o show.
tocando violão, cantando as canções do pai dele, que ele canta a coisa mais linda do mundo. Impressionante, né? A voz é muito parecida, né? Eu vi, tem um vídeo aqui no YouTube que é ele, Simone está fazendo um show e ele chega para fazer uma participação. Ela toma um susto, né? Ela toma um susto, Toma um assim. susto. Porque a voz é muito parecida, né? É impressionante mesmo. E a gente sempre que encontra com ele, rapaz, é uma graça, assim, porque ele é muito figura, né? Aí ele contando pra gente quando ele entendeu quem era o avô dele. Ele sabia, conhecia Gonzaga, mas ele não sabia do poder que Gonzaga tinha. E ele contou isso pra gente, a gente achou engraçado. Ele disse que foi um show no Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, com Lulu Santos. Ele, os amigos dele, ele tinha 14 anos. Que era muito a turma do rock, né? Ele adorava o rock. Ele adorava rock, né? Gostava de cantar rock e tal. E ele tava ali naquele show, gente pra caramba, tal, não sei o que, ele no meio do povo, brincando com os amigos, Lulu Santos tocando, Lulu Santos, sabe, eu vou cantar uma música agora, eu vou chamar um cabra. Que era uma música que o Lulu cantava. Eu nunca vi o rei do Baião. Sim. Não veio chover no sertão. E quando ele cantou essa música, Gonzaga entrou, pô. E ele ali. E ele lá, assim, ele lá, lá, no meio do povo. pô, aí o amigo dele amigo tocou dele, nele assim, disse: "Ó, teu avô aí, rapaz." Aí ele disse: "Roberto, ali foi quando eu realmente, eu disse, rapaz, meu avô é estudinho." Eu disse, é isso e muito mais, né? Muito mais. Seu avô foi o cara que costurou essa linha aí, né? Essa linha do forró e que tá aí. Que as pessoas realmente têm que agradecer a ele, né? Se não fosse ele, não existia nada disso. Né? Dudu, e essa missão também, né, de ser um diretor, né, musical, como é que isso funciona? É bom que você tá entre amigos, né? E aí pode chegar lá, né, Roberto, e dizer, não, assim não, vamos por outro caminho, fazer diferente e tal. Exatamente. Tem essa liberdade, né? Tem. A gente sempre costuma muito dizer isso, né? Assim, que a gente complementa o outro, né? Porque desde quando eu entrei no quinteto, a minha função como tecladista no quinteto era de dar suporte. No momento em que o Ciano às vezes ia tocar o violão, ele soltava a flauta, então eu fazia a flauta no teclado. E aí, às vezes, o Marcelo soltava o violão e ia fazer outra coisa, eu fazia o violão, fazia viola. E aí, até os técnicos de som ficavam meio assim, disse, mas rapaz, de onde é que tá vindo esse som, né? Porque naquela época ainda era uma coisa, era uma surpresa, o cabra né? tem que ser bom para fazer isso, né? Justamente. E aí, assim, isso a gente traz muito dentro da nossa relação, né? Do nosso convívio. Quando diz assim, porque é diretor musical, mas é uma direção onde tem essa... Compartilhada, né? Compartilhada, todo mundo coopera, o Roberto sempre tem as opiniões dele, que também sempre traz esse olhar, né? Que sempre coloca de forma muito, muito para contribuir mesmo o trabalho da gente. É como eu falo, hoje, o quinteto, né? Essa formação que está hoje, é uma formação assim, que todo respeito aos meninos, né, do quinteto do início, essa formação é uma formação que assim tem muita lenha para queimar, sabe? Essa meninada nova que a gente trouxe, o violeiro, o Alisson, é um menino lá de Gravatá, é um matutinho de Gravatá, morava num sítio. E a gente viu esse cara, eu esse ano, a primeira vez ele tocando guitarra e a gente ficou enlouquecido. Como é que um cara que mora num sítio tem uma pegada dessa de guitarra, né? Toca dessa forma. E tem o Sandro Lins, que é um baixista fantástico também. É um músico monstruoso. E tem o Dery, hoje, que é um discípulo de Ciano. Ele fala, o que Ciano tocava eu assino embaixo, porque ele era um músico fantástico, um monstro. Tem também um ponto muito legal assim nessa convivência da gente, que é essa coisa de você fazer a direção musical, é meio que assim, você dá um estalado de dedo, o Dery já sabe o que é que vai fazer, onde é que vai entrar, o Roberto já dá aquela virada, já, né? Então, assim, a gente tem uma convivência que é muito forte, assim, nesse sentido, assim, de direção musical, né, digamos assim, se torna fácil por conta disso, assim, a gente sempre se complementa muito.